Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Isentão Cast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao Isentão Cult, a sessão cultural do Isentão Cast. Antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentão Cast. E também vou falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de só ter programa de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares, que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Como esse episódio está sendo lançado no dia 31 de março de 2020, nada mais justo falar sobre o regime militar brasileiro, que foi, né, entre os anos de 1964 e 1985, que é um período bem controverso na nossa história. Porque, né, a esquerda fala que foi um período ditatorial, terrível, que aí as pessoas não tinham liberdade. E tinha lá os guerrilheiros que lutavam por democracia, entre aspas. Já o pessoal da direita fala que aquele período salvou o Brasil, né, do Brasil ser, digamos assim, um braço de Cuba ou um braço aí do Comintern, né, do comunismo internacional. Entretanto, na cultura, que é aqui, né, é o Isentão Cult, então fala sobre a cultura, ela foi dominada pela esquerda. Todo esse período do regime militar, né, os comunistas tomaram o poder cultural. Né? Por isso o nome aqui do episódio, né, o título do episódio é A Guerrilha Desarmada, porque tinha lá as guerrilhas comunistas que os militares estavam combatendo. Só que na cultura, os militares não fizeram nada para combater o comunismo na cultura. Porque antes de 64, antes do regime militar, havia uma cultura anticomunista. E por incrível que pareça, a imprensa era assim, dava espaço para jornalistas anticomunistas. Por exemplo, se você pegar manchetes da época, ali, na época ali da marcha da família com Deus pela liberdade, ali no período ali justamente ali no final de março, quando teve a intervenção militar, lá em 64, pegar os jornais da época, você vai, sei lá, seria, sei lá, manchetes do que você vê aí no Terça Livre, no Renova Mídia, no Conexão Política, no Crítica Nacional, que hoje, né, a imprensa de hoje fala que não, isso aí são blogs sujos bolsonaristas. Pô, então, assim, a imprensa, se falar, assim, ver com os olhos de hoje, né, naquela época, vai falar, pô, é tudo aí. É aquela parada, não. É tudo pago pela Secom do Bolsonaro. Porque, realmente, porque, claro, na época assim, o João Goulart estava fazendo um péssimo governo, né? Um comunista. O Brasil estava a vias de ser comunista. E, é claro, né, a imprensa batia no João Goulart e também batia no comunismo. E por isso que, assim, né, a Igreja Católica foi muito importante naquela marcha que eu falei, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, foi muito importante aí, principalmente na TFP, né? Então, que né, esse grupo católico foi importante para essa marcha. Só que, né, hoje em dia, né, a Igreja Católica, infelizmente,
Tem aí a teologia da libertação, que eu já falei aqui no Tentocast algumas vezes, que né, a vertente comunista, a vertente marxista da Igreja Católica. E, e aí vários bispos, principalmente CNBB, aí a favor do PT, a favor do comunismo, enfim. Mas naquela época havia realmente uma cultura anticomunista no Brasil. E aí vieram os militares com aquele positivismo, né? Aquela coisa de não, tecnocracia, aquela coisa não, sem ideologias, quando na verdade quando fala assim, né, uma coisa que né, a gente vê muito hoje, né, no governo Bolsonaro, né? Quando né, um militar fala, né, sem ideologia significa sem conservadores. E acabou com os militares, né? Com essa coisa de sem ideologia, essas coisas, acabou dando espaço a comunistas, a esquerdistas e, por conseguinte, progressistas, né? Esse pessoal da nova esquerda, né? E acabou meio que assim boicotando os conservadores. E aí quando dominou tudo, os, os esquerdistas dominaram toda a cultura, eles acabavam censurando quem pensava ser diferente. Quem fosse assim anticomunista, fosse cristão, né, era boicotado, era demitido, simplesmente entrava na espiral do silêncio. Era assim a situação, né? E ainda falam que os militares tinham, aqui na época do regime militar tinha a cultura do anticomunismo, né? Pelo nos livros de história, né? Havia o anticomunismo. Ele não falava, ele falava anticomunismo, falava que era paranoia do comunismo. Que muita gente hoje acusa, né? Quem é eleitor de Bolsonaro disso, né? Paranoia com o comunismo e tal. Mas na época da Guerra Fria, né? Aí tinha, os Estados Unidos principalmente, tinha realmente essa questão, né? Do anticomunismo e é como se fosse assim, aqui no Brasil fosse a mesma coisa, né? Aliás, fala que, né, o que aconteceu em 64, né, na intervenção militar, fala que não, foi coisa do imperialismo Yankee, sendo que os americanos nada tinham a ver. Na verdade, essa narrativa foi criada pela STB, né, a divisão da KGB da antiga Tchecoslováquia. Isso é contado no livro 1964, O Elo Perdido, e também no documentário do Brasil Paralelo, né? A primeira parte, né, do documentário que 1964 entre armas e livros, que na minha opinião é o documentário definitivo sobre o regime militar, porque assim não é aquela coisa, né, que tem trocentos documentários sobre o período, né? E todos na divisão de esquerda. Não vai falar que foi uma ditadura terrível, que os comunistas eles eram os heróis, né, que queriam democracia, lutavam por democracia. E como esse documentário do Brasil Paralelo, ele não exaltava Lamarca, Marighella e outros aí guerrilheiros, já falo logo que isso aí, não, esse documentário aí é pró-ditadura, como se fosse assim, fosse um documentário do lado dos militares. Mas só que o documentário, né, os historiadores, né, os pesquisadores ali, né, analistas políticos que foram né, entrevistados para o documentário, falavam que assim, né, os militares erraram bastante porque eram positivistas. Por exemplo, eles falam que realmente houve um período ditatorial ali que foi justamente o período do AI-5, né, quando ele foi baixado em 1968, né? Mais precisamente 13 de dezembro de 1968, que durou até 1978, se não me engano. Período do AI-5. Aí falam, esse período foi ditatorial porque era o executivo acima dos outros poderes. Hoje em dia é o contrário, né? O executivo quase não tem poder. E aí falam que teve realmente um período ditatorial ali. Então, ou seja, não foi um documentário assim
pró-militares, né? Mas se quiser, assim, uma versão dos militares, né? É bom ler o livro A Verdade Sufocada, do Coronel Carlos Brilhante Ustra. Esse sim, quando fala, né, a versão dos militares. Né, ele aí é taxado de torturador, né? Por causa aí, cara, toda uma narrativa foi construída por um assassinato de reputação ao Coronel Ustra. Esse livro aí é de extrema importância para realmente ver o lado dos militares. Já esse documentário do Brasil Paralelo, é o que eu falo, né, é o definitivo porque não toma nenhum lado. Mas enfim, eu falando sobre a narrativa, né, essa coisa do, esse negócio aí, o regime militar foi coisa do imperialismo yankee malvado. Não, isso não é só aqui no Brasil, mas foi aí na América Latina. Porque houveram aí regimes militares na Argentina, no Chile, com, né, o general Augusto Pinochet, né, teve no Uruguai, teve em vários lugares da América Latina. E claro que, né, quando o Foro de São Paulo foi criado, né, em 1990, que veio com aquela, né, aquela proposta, não, de fazer o que não foi feito, né, no leste europeu, né, que tinha lá o Pacto de Varsóvia, e o Foro de São Paulo seria como se fosse, né, o Pacto de Varsóvia aqui na América Latina. Aí veio com aquela coisa de que, né, todos aqueles líderes comunistas reunidos estavam ali com aquela coisa que, né, com aquela posição de heróis que lutavam contra ditaduras militares. Era assim a questão. Mas vamos lá, voltando aqui para a questão cultural, né? Acabei indo para política aqui usando o curso e falar da questão cultural. Então, a- o que se tinha na cultura, né, para meio da época pra cá é tudo a visão da esquerda. O- não havia assim uma visão assim conservadora das coisas na época. Então, é claro, tinha a censura, tinha as coisas, mas era a censura aquela coisa de ligadas à guerrilha, tinha nada a ver com ser, né, contra comunismo, essas coisas assim, não. É porque, né, por um acaso, né, os guerrilheiros eram comunistas. Sei lá, se fossem alienígenas, ia ser a mesma coisa. Então, os militares eles estavam combatendo as guerrilhas, as guerrilhas armadas e não a desarmada que estava ali, né, nos meios culturais. E por isso que veio toda essa narrativa de que naquele período foi terrível e tal. E, por exemplo, qualquer coisa que. Pensamento diferente daquele pensamento, foi uma ditadura terrível, pronto, é taxado de pró-ditadura, pró-tortura, pró, sei lá, genocídio, é assim. E claro, isso tá no judiciário, principalmente ali no direito. Lembrando que o, o curso que tem mais militantes de esquerda é o de direito. Então, toda essa questão aí, né, a de, né, falar assim de aquele período foi, né, foi terrível, tal, foi criado com essa coisa, a ocupação, né, dos comunistas nos meios culturais. Porque vendo relatos de pessoas que viveram na época, eles falam que, não, isso aí. Na época era assim, era até mais tranquilo de, sei lá, andar na rua do que hoje em dia. Hoje em dia, né, hoje em dia o país está muito mais violento, né? Na época lá do regime militar, não, claro, tinha aqui, atentados à bomba, assaltos, sequestros por parte dos guerrilheiros, né, comunistas, mas eu falo assim, tirando tudo isso, as pessoas falavam, que viviam na época falavam, pô, era muito, vivia-se muito melhor do que hoje, tinha mais segurança do que hoje. Mas aí, mas aí falam, né? Claro que o pessoal aí esquerdista fala, esse aí povo aí tá falando aí, na ditadura era bom, esse povo vai tá tudo gagá já, tá tudo velho, tá tudo gagá. É porque na época tinha lá.
Era lá, você prendia quem pensasse diferente. Não sei o que, com aquela suspeita. Ah, os militares chegavam e, sei lá, usava vermelho, aí pronto, era comunista, aí era preso lá no porão do Doicode, era torturado e tal. É assim que foi montada a narrativa. É isso que eu mais ou menos ia chegar nessa questão, né? De que foi montada essa narrativa, principalmente aí em filmes, em livros, em séries, né? Assim, você. Aí falava assim qualquer coisa, não, fala nos livros de história, né? Fala assim, né? Que prendiam aquele que pensasse diferente do governo, ou aquele que simplesmente, não, suspeitava de ser. Ah, falar, usava vermelho, sei lá, e prendia, tal, porque você suspeita de comunista. É claro, haviam excessos assim, né? Pelo que eu soube, né? Realmente tinha, falava coisa vermelha, falava vermelha como comunista e tal. Os militares prendiam, né? Enfim. Mas dá a impressão que, tipo assim, acontecia muito com a população comum. Por exemplo, falava assim, não, mas prendiam, os militares prendiam estudantes, pobres estudantes. Eram militantes da Uni. Como eu falei, né, aqui no podcast, né, no episódio número 7, né, do Isentão Cast, a Uni é comunista desde 1949. Então, aí monta essa narrativa. Além dos livros de história, tem a questão cultural, né, de obras de ficção que são feitas aí para, né, montar o imaginário do povão. E aí, é, aí que vem, eu falei, tem livros, tem filmes, tem séries, né? Por exemplo, recentemente a Globo fez uma série, Os Dias Eram Assim, né? Falando toda aquela narrativa padrão de que foi um período ditatorial, você aí aprendia que pensasse diferente, essas coisas. E curioso, eu vou citar aqui um livro, né? Que é o seguinte: um livro chamado, né, Meninos Sem Pátria, que é um livro de 1981, foi escrito por Luiz Puntel. Que é o seguinte: a história fala de né, que conta a história, né, um garoto chamado Marcos. Ele tem um pai jornalista que era perseguido pelos militares. E aí, né, a família do Marcos teve que, né, fugir do Brasil, né, fugir dos militares. Só que aí eles fogem para o Chile, justamente na época que o Pinochet toma o poder. E aí tem que sair do Chile e eles foram para a França. Foram lá na França e ficaram lá até assinar a anistia, né? Lá em 1979, né? Quando o governo aqui assinou a anistia, né? Aí, aquela coisa né? Dos exilados, né? Ter anistia, né? E aí, o livro acaba, né? Dando spoiler aqui. O livro acaba assim, né? Na família lá do Marcos. Marcos lá e a família voltando para o Brasil. Só que aí, assim, uma história simples, né? A história não tem nada assim né, assim de novidade, quer dizer, né? Tipo aquela coisa, né? A família se exilando, tal, enfim. Aí é o seguinte, o engraçado, né, é a inspiração do autor para escrever esse livro, que está no prefácio, inclusive, do livro. Onde ele se inspirou é porque assim, ele tinha lá o autor tinha um aluno angolano. E esse aluno, ele tava falando sobre, né, o que aconteceu lá em Angola, né? Teve lá a guerra civil, tal, aí quando aí os comunistas tomaram o poder, né? Lá em Angola, né? Até hoje, né? Já tem um partido, né, que é o Movimento pela Libertação de Angola, Movimento Popular pela Libertação de Angola, que é o partido que é comunista, né, que manda lá em Angola até hoje, né, desde 1975. E aí fala, né, esse aluno angolano falou, né, na experiência dele, né, porque esse angolano, ele saiu de uma ditadura de verdade, que foi lá a ditadura comunista de Angola.
E aí ele fala, não, vou contar a história como se fosse, né, falando que o regime militar fosse, né, equivalente aí ao à ditadura comunista de Angola. Olha só. É engraçado que tem, aí eu vou falar de um filme aqui, né, que é o filme chamado, né, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que é um filme que, né, essa história, né, de ficção, né, conta a história de um garoto lá que assim, eu falo que os pais saíram de férias porque assim, né? Que não- dá a entender que os pais eles foram presos ou foram, né? Ou estavam fugindo dos militares. Eles deixaram lá o filho deles lá com um avô. E aí deu a impressão de que seriam, né? Aí estariam perseguidos, seriam comunistas, seriam perseguidos pelos militares e tal. Uma coisa com as guerrilhas e tal. E aí né, acabam aí né, abandonando o filho, deixando com o avô e tal. Aí fala, né, que eles voltariam, né, dessas férias, né, entre aspas, eles voltariam durante a Copa do Mundo de 1970, que o Brasil foi tricampeão, né, conta, é, justamente esse filme ele conta, né, essa coisa, né, tem a ver com a questão da Copa de 70, né, tipo, como o Brasil, estava ali o Brasil ali naquele período, né. O engraçado é que fala tanto em ditadura, essas coisas assim, mas mostra, no filme mesmo, mostrar que o povo vivia normalmente, né? Tipo, o pessoal tava preocupado com a Copa do Mundo lá, mais com a Copa do Mundo que com simplesmente com a política, né? Enfim, tem essa, né? Mas dá aquela impressão, claro, se você qualquer coisa, tipo lá, filme sobre futebol, filme sobre a Copa de 70, ou filme sobre o regime militar, vai estar recomendado esse filme, o ano que meus pais saíram de férias. Mas, eu falei, né, o filme ele se contradiz. Ele quer dar a narrativa, né, de que aquele foi um período terrível, ditadura e tal, e não, eu acho que o povo tá preocupado com a Copa do Mundo, né, com o Brasil na Copa do Mundo, né. Aliás, essa questão da Copa de 70, né, eu falei no episódio que eu falei, né, a conveniência da demagogia no futebol, que é o episódio 33, se não me engano. Então, é que eu falo justamente essa questão, né, do... Ele fala, não, que o presidente da época, né, o Emílio Garrastazu Médici, né, ele usou ali o tricampeonato com política pro povo ficar... para esconder a tortura, a perseguição dos militares. Enfim, aí tinha essa coisa que ele usou aí politicamente, tá? Tem essa questão, né? Mas a verdade é que o povo tava mais preocupado com, pelo menos assim, reflete mais a realidade, né? Como eu falei, relatos da época falam realmente que o povo tava mais, né, pessoas assim, né, aqui no mundo real, né? Fala que não, a pessoa tava mais preocupada com a Copa do Mundo lá do que justamente com a política no Brasil. Ele fala que aquele período foi ditatorial, né? Enfim, é isso que fazem nessa esse tipo de narrativa, né? Não, que tem lá que o regime militar foi um período ditatorial, tá? Isso tenta colocar no imaginário, aí, principalmente dos mais jovens, né? De hoje, porque como o presidente Jair Bolsonaro, ele é um entusiasta daquele período, e sempre fala sempre daquele período. Logo vai dizer, não, que o Bolsonaro ele tá fazendo ou vai fazer tudo o que aconteceu lá. Não, de fato, tem muitos. O governo tá cheio de militar, pô, mas tipo assim, né? Aí tem que colocar aquela narrativa nos mais jovens, né? Pra dizer que não, ele tá sendo. Que comunistas estão sendo perseguidos, né? Esquerdista. Não, eles não falam esquerdista, né? Eles falam, não. Aqueles que pensam diferente do governo, eles falam sempre assim. Aqueles que pensam diferente do governo estão sendo perseguidos. Quando na realidade não era assim, né? Hoje em dia, né, a cultura está ainda está totalmente aparelhada pelos esquerdistas.
Mas como eu falei lá no episódio, né, anterior do Zantalgut, esse pessoal da esquerda tá aí desesperado, por isso que tem que ficar aí, né, atacando os conservadores, atacando o presidente o tempo todo. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.